Olá, vivência do Cerrado, tudo bem? Como é que estão vocês? Chegando aqui no nosso YouTube, naquele quadro de entrevistas que eu sei que é o seu predileto, de frente com o Maju, porque hoje, atendendo a pedidos da nossa super audiência qualificada, formada em grande parte por educadores de todo o Estado, hoje nós vamos falar de educação, gente, hein? Vamos falar dos principais pontos da educação do Estado. E, para falar comigo hoje, eu dei uma apuradinha aqui, umas questões importantes. Meu entrevistado de hoje é flamenguista, é caseiro, gosta de ficar ali assistindo série, filme, gosta da gastronomia raiz, ali, um frango caipira, um chambari, né? É pai coruja de dois, um que eu já estou sabendo aí que é um talento do futebol e o outro que vai ser futuro médico, gosta de rock, de MPB, é um romântico de carteirinha, tá sempre lembrando as datas especiais, né? E nas horas vagas gosta de fazer imitação, já andou imitando Michael Jackson, Roberto Carlos, né? E uma curiosidade, que essa vocês, eu também não sabia, acho que vocês não sabem, já foi guarda metropolitano de Palmas. Dá para saber quem é? Não, né? Mas peraí que eu vou apresentar ele de outro jeito, vocês vão saber quem que é. De frente comigo hoje, ele que é formado em letras, começou a sua carreira na rede estadual em 2003, como professor lá em Palmeirópolis, virou efetivo em 2011, foi um vereador professor, né? Por 2 mandatos consecutivos, chegou à prefeitura de Palmeirópolis aí com 2 mandatos. Atualmente o homem é doutorando, vai ser doutor, defensor da educação de território, secretário estadual da educação, Fábio Vaz. Fabinho. Eita. E aí, Fabinho, tudo bem? Excelente, obrigado. Eu acho que a primeira apresentação quase ninguém sabia, não, hein? Porque você é muito reservado, né? Sim, eu sou caseiro, né? Eu tenho esse olhar muito grande para a família, trabalho muito, minha vida é trabalho e família. Então, assim, às vezes esses detalhes dessas particularidades minhas, poucas pessoas Mas sabem. eu gostei de saber que você é flamenguista, hein? Tá no rumo certo aí. Eu vou para estádio assistir jogo. Mas aí, secretário, muito obrigada por ter vindo. Eu quero agradecer também aqui a sua assessoria, que sempre nos atende prontamente. E eu quero primeiro perguntar para você, porque assim, geralmente, quando é secretário da educação, a pessoa fala professor. Professora Dorinha, professor Adão. E você, geralmente, o pessoal chama de Fabinho, né? Fabinho. O pessoal não chama professor Fabinho, não, né? Professor Fabinho, não. Professor Fábio, às vezes, mas a maioria das pessoas que me conhecem há mais tempo é Fabinho. Na minha cidade, interior, você tinha o Fábio maior e o Fabinho. Era o Fabinho. Então, era por isso. Entendi. Né? Mas é uma forma carinhosa que eu gosto de ser chamado. Para mim, pode ser professor, pode ser Fábio, Fábio Vaz, Fabinho. Tudo Chamou, é bom demais. tá atendendo, é isso aí. Mas falando em Fabinho, você nasceu em Goiânia, né? Com o seu Dorival, que já foi prefeito de Palmeirópolis, e a dona Terezinha, que é vice da cidade hoje, já não fala sobre isso, né? Eu queria entender como é que o Fabinho de Goiânia foi parar em Palmeirópolis. Qual que é a sua história de chegada lá em Palmeirópolis? Meu pai chegou em Palmeirópolis antes de eu nascer. Meu pai muda para Palmeirópolis em 73. Uhum. E eu nasci em 78. Então, a minha irmã, que tinha acabado de nascer, e a gente morava na fazenda. Meu pai morava na fazenda com a minha mãe e com a minha irmã. E naquela época não tinha hospital ainda em Palmeirópolis, aquela dificuldade toda. Foi a Goiânia, minha mãe eu fui nascer em Goiânia por isso, da questão de hospital, família da minha mãe também, que morava em Goiânia. Eu fui lá, nasci e retorno para Palmeirópolis. Eu me sinto muito palmeiropolense, eu sou palmeiropolense, assim, desde... DNA é Palmeirópolis. DNA, Foi só o nascimento mesmo em Goiânia. E nós estamos em Palmeirópolis há mais de 50 anos. Então, são 50 e poucos anos que o meu pai chegou. E está lá, fixamos. Na época, meu pai trabalhava no DERGO, Departamento de Estradas e Rodagem, e virou sócio de engenheiros e foi trabalhar em Palmeirópolis, comprou uma fazenda. E ele mora na fazenda hoje, na chácara, né? Ele mora na fazenda. Meu pai mora na fazenda, é a paixão nossa. E ele fixou, e ali a gente iniciou todo um trabalho. Ele iniciou... Minha mãe depois foi ser professora, depois nós mudamos para a cidade, né? E meu pai sempre cuidando da fazenda. E essa vida ficou muito nisso. Eu convivi muito ali com a questão da família pequena, que mudou meu pai e minha mãe, e nós somos 3 irmãos do primeiro casamento do meu pai. E agora tem o segundo casamento, eu tenho o Matheus, que é meu irmão mais novo, que é um agrônomo que mora em Palmeirópolis, e a Conceição, que é minha segunda mãe. Eu tenho 2 mães. Que legal. 2 mães e um pai com 85 anos, Maju. Tu imagina o quanto eu sou privilegiado, legal, né, de ter essa oportunidade. E nós somos 4 irmãos. Bacana. E a gente convive o tempo inteiro. Chulina.
E seu pai mora numa chácara, né? E no início eu não falei, mas eu estudei bem a sua vida. E a parte do Fabinho, que a gente não sabe muito, fiquei sabendo que você gosta muito de planta. E teve uma confusão lá de umas mangueiras que derrubaram. Eu adoro história. Me conta essa que eu quero saber. Olha, eu gosto de planta, gostei a vida inteira, mas vivi um momento da minha vida. Minha mãe me influenciou muito isso. Minha mãe teve um tempo que ela estava adquirindo plantas, queria plantas, e eu comecei a acompanhar ela. Certo. E logo eu comecei a trocar plantas. Na minha cidade eu troquei muita planta com muitas senhoras, na lata. Dava uma lata para uma e ganhava a lata da outra. Então eu sempre gostei de plantas, e isso me aproxima muito das pessoas, porque quem tem afinidade com planta gosta de falar de planta. Eu conheço todo tipo de planta que tu imaginar. Minha casa mesmo, chega na minha casa em Palmeirópolis, ou aqui em Palmas, o jardim é todo meu. Eu que escolho, eu que planto, eu que cuido. E lá em Palmeirópolis, na chácara, a gente aguentou uma peia calada esses dias, eu e meu pai. Porque o meu pai, o pessoal brinca muito com aquele pink cérebro. Meu pai é o que comanda. E eu sou o que dá apoio, sabe? Então, nós dois sempre temos nossos projetos, a gente investe nisso, naquilo e tal. Mas a gente passou baixo com uma poda de uns pés de manga esses dias. Que como ele mora na chácara, e tem pé de manga lá com mais de 50 anos. E vamos podar esses pés de manga, pai, porque tá com as galhas caindo, tão frágeis, deu cupim em algumas partes. E é tudo bem. Aí a gente escolheu podar de cima para baixo. O pé de manga, sem podar de baixo para cima. Menina, deu tudo errado. Deu tudo errado, porque era uma mangueira que a Conceição, que é essa esposa do meu pai, que é uma mãe para mim, Sim. lia a Bíblia todo dia. Nossa. E aí ficou, que como cortou de cima, então caiu e deu uma limpada no pé. E aí eu liguei para saber o que está acontecendo. E a Conceição, Fabinho, acabou tudo, acabou tudo. Aqui é o seguinte, desassossegou os bichos. Nós não temos mais sombra, os seus filhos não vão ver sombra, talvez os seus netos. E aquilo foi me dando desespero. E eu falei, pai, como é que tá? Ele falou que tá tenso. Mas nós tínhamos outros pés de manga. Aí ele conseguiu organizar a sombra em outros pés de manga, mas a gente passou baixo, viu? Foram uns dias lá. Mas isso tudo era para quê? Para poder melhorar, porque estava inseguro debaixo do pé de manga. Então, hora ou outra, caiu um galho seco. Mas, Maju, teve bom e eu, assim, traumatizei. Agora não posso mais nada. Agora, do jeito que for, vai ficar. Não, meu pai, né? Porque eu dei apoio para ele. Imagino. Que bom, assim, a gente conhecer um pouco mais das pessoas que, assim, além do cargo público, tem, né, homem. E falando em cargo público, seu pai foi prefeito. Foi. E aí você começou sendo vereador, e sendo vereador você ainda era professor, continuava sendo professor, né? E foi prefeito 2 vezes. Tanto é que quando você foi secretário, eu me lembro, o pessoal falava assim, não falava o professor Fábio, você não, o Fabinho é ex-prefeito. Que elemento você acha que foi determinante na escolha do seu nome para comandar a educação? O Fabinho professor, com o Fabinho político, os dois misturados? O que você acha que foi ali o determinante para você chegar no comando da SEDUC? Olha, amizades, né, vínculos, eu conheço pessoas, me relaciono. O governador Vanderlei, uma pessoa que eu já tinha um bom entendimento, nós já tínhamos viajado em alguns momentos. Enquanto prefeito, a área da mineração de Palmeirópolis, ela foi vendida na Bolsa, e eu tive uma caminhada muito intensa para conseguir vender a área de Palmeirópolis. Era uma área estatal e que o governo federal precisava vender. Foi a única área do Tocantins comercializada à época. E o governador Carles me ajudou muito. E em um determinado momento, o Carles não pôde me acompanhar numa viagem que nós estávamos em Brasília, e foi eu e o Vanderlei. A gente viajou junto e conversamos muito, batemos muito papo, e foi aproximando e tendo aquele vínculo. E na época da política, na sucessão do meu candidato, Maju, o Vanderlei ficou comigo. Independente se eu tinha apoiado ele ou não, mas ele ficou com o meu candidato, que era o meu secretário de educação à época. E ali a gente criou um vínculo de amizade, de conversa, e muitos amigos também em comum, né? E eu acredito também o bom resultado educacional de Palmeirópolis. Palmeirópolis, na época que eu estava como prefeito, era o quarto, IDEB, né? era o quarto melhor IDEB do Tocantins, hoje é o terceiro melhor IDEB do Tocantins. E esses dados educacionais ajudaram. O outro ponto também, eu acho que é a qualificação técnica. À época, eu era mestre, né? E assim, o governador lembra muito disso, ele enchia muita boca para falar, o Fabinho é mestre. Então, acho que isso criou, porque se você traz o lado político,
Eu sou servidor da casa, da educação, sou servidor efetivo. Se você traz um lado político, você traz um lado servidor da casa com uma qualificação e com um conhecimento de gestão. Importante. Que era um desafio, porque o governador Vanderlei ele começa a montar a equipe num momento de instabilidade. Era naquele momento que era ele era provisório, era uma liminar. Qualquer liminar poderia voltar ao ex-governador. E aí, quem apostava nesse momento também? Verdade. Então, assim, ele fez o convite, eu pensei, falei, não, vamos lá, vou ajudar, vou contribuir pelo fato de ser professor, estar na área. Então, eu acredito que foi uma conexão muito importante ali, de momento. E também, assim, Deus também, porque você imagina um prefeito de interior que tinha deixado, numa cidade com 8 mil habitantes, vir ser secretário de Estado. A conjuntura, muita coisa conspirou para dar certo, né? Que bacana. E aí você chega lá na Seduc, você já era da casa, servidor da casa, mas aí você passa a comandar a maior estrutura de secretaria do governo. Sentou na cadeira, quais foram os principais desafios que você teve que, de cara, já encarar, Fábio? Olha, primeiro, assim, o receio do CPF. Eu vinha de uma gestão que o meu orçamento em Palmeirópolis era 40 milhões por ano. Eu tinha 400 servidores. De repente, eu chego no Seduc com 2 bilhões. E eu, quando eu era prefeito, eu não era ordenador de despesa. Os meus secretários é que eram ordenadores. E aí, de repente, eu sou o ordenador. E eu me tornei secretário, Maju, no dia 23 de novembro. Faltando em menos de 40 dias para encerrar o ano, você precisa avaliar o cumprimento das metas constitucionais, que é os 25% da educação gasto com educação, investimento em educação, e a segurança jurídica para aqueles atos que estavam ali. No primeiro momento que o governador me chama, o DEL me dá o termo de posse lá com o governador tal, vai para lá. Ninguém foi me levar para a secretaria. Cheguei sozinho. E aí eu chego, me apresento. Olha, eu sou o secretário executivo, que eu fui como secretário executivo, né? Sou secretário executivo, tudo bem? E cheguei e tal. E eu lembro muito que eu brincava com as meninas do gabinete. Falei, gente, vocês têm medo de mim, né? Aí elas olhavam assim, porque eu tenho muito medo de vocês. Então, assim, eles estavam lá e eu estava chegando. Às vezes tinham receio comigo e eu com receio de todos. Teve que quebrar o gelo, né? E era brincadeira e conversando. E fiquei um mês como secretário executivo. Eu não tinha secretário titular à época. Eu lembro. Eu até acreditei que eu ia ser por uma passagem na Seduc, né? Porque eu estava morando em Palmeirópolis, tinha saído de uma gestão de 4 mandatos seguidos, eu estava vivendo uma vida mais tranquila e também tinha aquela insegurança também de voltar ao ex-governador, né? Então eu ficava muito na sala do executivo. Sem ter secretário, eu ficava sempre no gabinete do executivo e tive muitos desafios. O primeiro deles, Maju, foi entender a relação de processos. Então, assim, eu cancelei mais de 200 milhões em processos. Caramba. E, assim, eu fiquei muito temeroso, conversei muito com o governador. Foi aquele momento que a gente chegou, você conhece isso, conhece aquilo. Eu olhei e falei, governador, conhece? Não conheço. E eu não vejo que isso seja a prioridade. A prioridade nossa, nesse momento agora, é ter segurança jurídica, porque nós vamos entrar num processo que já está aqui nos finalmente, ou nós vamos atacar realmente a necessidade, que é a confiança da educação. Porque nós estávamos num ano de pandemia ainda. Então, tinha dinheiro em caixa. E aí foi o momento que o governador falou assim, Fábio, vamos cuidar dos professores. E aí, esse momento, eu cancelo mais de 200 milhões em possíveis contratos, que era para adquirir isso e aquilo. E foquei, era para câmeras, um monte de coisa que tinha naquela época. E foquei com os direitos dos professores. E que foi, assim, uma virada de chave para nós todos. Eu me lembro, Maju, que eu viajei, que eu sempre gostei de ir em escola, e falei, olha, nós estamos vendo para pagar os direitos desde 2014. Ninguém me dava moral, Maju. Eu fazia uma roda de professor, acho que os professores pensavam assim, esse aí é mais um que chegou agora, querendo aparecer e tal. Tá aqui, não tem 15 dias, já está falando em pagar direitos. E foi um foco, foi um trabalho muito em sintonia com a validação do Tribunal de Contas, porque era um dinheiro de 2021 que deveria ter uma resolução específica para poder pagar direitos anteriores, que era a DEA, dívidas de exercícios anteriores. E eu cheguei no tribunal, falei, olha, tem um saldo em conta
e nós temos dívida, e eu tenho que gastar esse dinheiro, que eu tenho que gastar 25%. Eu tenho que cumprir os 70%. E aí? E aí o presidente do tribunal, à época, falou assim, vamos buscar um caminho legal que possa ter. A gente foi buscar as resoluções, foi tudo amparado, principalmente que eu vinha de gestão. Qualquer ato tem que ter a normatização. E aí deu certo. Pagamos no dia, véspera de Natal, mais de 100 milhões no primeiro pagamento. E o outro pagamento foi entre o dia 27 e 28. Foram 2 pagamentos no final daquele ano. Foram uns 250 milhões pago entre o dia 24 e o dia 27. Maju... Foi sua grande conquista? Sua primeira grande conquista? Foi a primeira... Eu ali, Maju, eu tava assim, se eu entregar essa gestão aqui, já estou satisfeito. Fui canal de bênção. Eu coloquei na cabeça de ser canal de bênção. E muitos professores me ligavam, que sabiam meu telefone. Professor Fábio, tem um dinheiro na minha conta. Ele é meu mesmo? Eu posso gastar? Falei, menina, ninguém esperava. E assim, teve professor que recebeu 200 mil, 100 mil, 50 mil, 70 mil. Então, foi uma bênção que pagou esses professores. E ali, eu acredito que mostra um sinal para a categoria, porque eu faço parte. Olha, vem cá, tá chegando uma gestão aí que tem esse olhar mais sensível. E o governador Wanderlei é isso, né? Ele é ser humano na essência. O Wanderlei, quando fala de servidor, fala de educação, é o dodói dele. E aí a gente fala dessa conquista que realmente foi algo que marcou a sua chegada, a chegada do Wanderlei. E hoje o assunto mais atual, conversei com vários educadores, que todo mundo quer saber é o PCCR. A gente sabe que o governo fez rodadas de escuta com participação de sindicatos, de educadores, de movimentos da Assembleia. E a pergunta que não quer calar: quando que vai ser encaminhado para a Assembleia? Já está tudo certo? O que falta para se tornar realidade o PCCR, secretário? Olha, vamos pular essas fases todas, né, e já direto ao ponto. Certo. O PCCR hoje, ele já saiu da SEDUC, SECAD, CEPLAN, tem o cálculo atuarial do IGPREV. Nós, à época que apresentamos o plano de carreira em dezembro, tinha feito todos os cálculos, mas era um presidente e hoje é outro presidente. Então, a nova presidente que está atualizando, porque ela tem que dar as certidões. Eu espero hoje, viu, Maju, a saída do cálculo atuarial hoje, de volta para a CEPLAN, né, que é um requisito, por mais que o IGPREV participou da mesa da comissão, mas precisa ter a validação, né? E ela é encaminhada pelo presidente, que nesse caso é uma nova presidente que assumiu tem pouco tempo. Então ela tem que ter o tempo dela também para levantar, para conferir, para buscar essa base de dados, que é muito importante, porque o PCCR, ele impacta o professor da ativa, mas ele impacta muito mais o IGPREV. Porque nós temos 6.500 professores aposentados. E assim, nós temos hoje em torno de 8 mil professores na ativa e 6.500 com paridade. Nós temos 9 mil servidores da educação aposentados. Então, existe um impacto lá que tem que ser sempre qualificado, medido. Entendi. E todos os números que nós levantamos foi com muita responsabilidade e sustentabilidade. Então, precisa ser viável para o IGPREV e para a Secretaria de Educação e para o governo do Estado, que temos os limites prudenciais. Mas é um plano que feito com muito amor, vai ser o melhor plano possível na educação do Tocantins. Nós praticamente estamos dobrando, porque o que vale de um plano, Maju, é a dispersão. Hoje a dispersão é 43%, quando você entra e o final da carreira naquele mesmo nível. Vai para 97%. Nós vamos ser o 5º melhor plano do país. E um ponto muito importante na educação tocantinense, que nós estamos falando em carreira. Muitos estados pagam salário 10 mil para um professor, só que o salário dele de carreira é 5. E aí, quando ele for aposentar, ele aposenta só com 5, porque o resto tudo são gratificações e adereços. Sim. No estado, não. O nosso é salário em carreira. E isso é muito diferente, porque um professor ele precisa se aposentar, mas ele precisa ter a confiança que quando ele for aposentar, ele vai levar aqueles direitos para ele, para a vida inteira. E isso é a nossa maior preocupação. Então, você precisa ser sustentável. E o plano de carreira do Estado do Tocantins vai ser o 5º melhor plano do país, com a graduação, o 7º melhor plano no nível de doutorado, porque nós éramos o 17º melhor plano, agora nós seremos o 7º melhor plano em doutorado. Então, tudo isso é um avanço muito grande para a categoria. E algo
orgânico. Isso faz parte de um projeto de valorização da educação do governador Wanderlei com a SEDUC. Não foi ninguém que nos cobrou, foi nós que estamos liderando esse processo. Então, desde o pagamento dos direitos, concurso público, Maju, foram 14 anos sem concurso público na educação. Foi um desastre isso para a educação tocantinense. Então, eu já chamei mais de 4.000 novos professores. Compromisso do governador Wanderlei com a gestão de qualidade. Para ser diretor de uma escola, Maju, tem que passar no processo seletivo, tem que fazer prova da Unitins. Olha quantas mudanças tiveram voltado para o servidor. Então, concurso, pagamento de direitos, seleção de diretores e agora o PCCR. E o PROF, que nós criamos o PROF 2023, Sim. que dá uma gratificação para o professor que está na regência. Muito Então, assim, é muita coisa para o ser humano, professor. Você acredita que sai em junho ainda? Olha, eu tô todo PCCR? dia eu ligo. Eu vou ligar daqui a pouco de novo pro GPF. Mas eu acredito muito que deva chegar ainda esse mês, ou no finalzinho desse mês, porque precisa passar ainda na Casa Civil e na Procuradoria. E aí já é Procuradoria e Casa Civil, alguma coisa assim. Entendi. E Assembleia. O presidente Amélio já se prontificou, está só aguardando. O orçamento também está garantido também, porque foi um projeto desde o ano passado. Então, os requisitos todos nós cumprimos. Eu acredito que é uma questão mesmo da discussão que precisa ter. Houve uma mudança, porque eu tive que rodar o Tocantins. No primeiro momento, quando foi apresentado o plano de carreira, como fala carreira, o novo concursado não se viu. Por que ele não se viu? Porque ele não tem tempo ainda. Tem 1 ano de exercício. Então, a carreira é outra coisa. E aí, esse professor que chegou, que são 4.000 novos professores, fala assim, opa, onde é que eu estou? E aí houve um contentamento desse professor, que, olha, pera um pouquinho, eu não estou aí. Mas, de fato, não tem como estar, porque não tem a carreira ainda. Mas o professor hoje, ele vai ter aumento da noite para o dia até 30%. Porque vai ter um reenquadramento, tanto do professor que está na ativa como o aposentado. Então, quem está lá aposentado vai receber lá 25% a mais, 30% a mais. Entendi. Você falou em 14 anos, uma janela de 14 anos sem concurso. Tudo bem. Mas nós estamos num momento onde alguns aprovados que não tomaram posse estão aí fazendo mobilizações, manifestações, buscando diálogo com a SEDUC para que sejam chamados mais pessoas. Qual que é o posicionamento oficial da secretaria hoje? Em que pé está essa situação? Vai dar para resolver, secretário? Olha, vai dar para resolver, porque tem 2 ações na justiça. Tem uma ação popular e tem uma outra ação. Todas 2 são embasadas com um documento que eu fiz na SEDUC, quando saiu o primeiro resultado preliminar, Maju. Se eu não me engano, em setembro, outubro de 23. O concurso foi feito pela FGV, 11 de junho. E saiu o primeiro resultado preliminar. Naquele momento do resultado preliminar, que estava prevendo 5.200 vagas, eu percebi que ia ficar em torno de 1.500 vagas, porque teve muitas cidades que não teve nenhum aprovado. Teve cidades que não teve nenhum inscrito e que tinha vagas. Naquele momento, porque eu precisava do professor para aquela cidade. E quando a gente percebeu isso, eu comuniquei à SECAD, porque eu sou demandante de vaga, mas quem contrata o concurso é a SECAD. Certo. Ela que é responsável pela contratação. O presidente da comissão do concurso é a SECAD. E aí eu comuniquei à SECAD e falou assim, Fábio, vamos consultar a PGE. Fomos consultar a PGE com um documento, onde eu alegava a necessidade de redistribuir, porque tem aprovado um lugar e outro não. E a minha necessidade era de preencher com o concursado. O edital não permitia. E a PGE faz uma resposta, onde ela coloca, olha, conforme o edital não é permitido você mudar as regras. Por quê? Tem 2 anos de validade do concurso. Como é que tu vai mudar a regra? Você vai tirar o direito de quem fez e pactuou. Então, esse momento, nós já temos praticamente 1 ano e meio de concurso. O concurso ainda vai se encerrar ainda em dezembro. E como esse aproximar do final do concurso, o Ministério Público, a SEDUC, nós todos estamos conversando o tempo inteiro, vamos buscar, porque tem as ações, mas que a gente pode buscar um acordo. Certo. Por que me interessa o acordo? Porque eu quero um professor efetivo. E nisso, nós já estamos agora preparando uma comissão do Ministério Público, uma comissão com a SECAD, com o TCE e com a SEDUC para termos uma segurança jurídica para ser homologado, porque vai ser editais. Então, Maju,
tem áreas que vai faltar. A gente oportunizou 950 vagas para matemática. Só passou 320. Nossa. Chamou todos. Tem 650 vagas de matemáticas que não vão ser preenchidas. Não tem ninguém para chamar. Na área de física, ficou 150 vagas sem serem preenchidas. Não tem ninguém para chamar. Mas aí você vai agora para a coordenação pedagógica. Tinha 260 vagas, nós chamamos 400 pessoas, porque teve tempo integral, pessoas aposentaram, conseguimos chamar 400 pessoas, mas aprovou 2.100. Então tem 1.600, 1.700 aguardando. Mas quantas vagas que eu tenho? Entendi. Porque eu já chamei todas. Então, assim, existe uma distância, Maju, em falar assim, eu sou aprovado e eu sou classificado. Aprovado é todo mundo que foi acima de 5. Agora, classificado era aquela quantidade de vagas que tinha. Cidade que tinha uma vaga, 2 vagas, 3 vagas. Então, todos os classificados do Tocantins foram chamados. Todos. Não tem nenhum classificado que não foi chamado. Agora, o que tem agora são pessoas aprovadas, que tiveram acima de 5, mas estão fora do número de vagas previstas. Entendi. É interesse do governo, então, resolver, pacificamente. Resolver, total interesse, eu quero muito. Nós vamos lançar agora um edital, vai fazer a última convocação do concurso, depois nós vamos fazer um edital de remoção interno, para depois fazer a redistribuição, se assim a justiça homologar, porque a justiça também tem que homologar, porque é uma decisão com a justiça, não pode ser administrativa. Então a justiça tem que homologar isso tudo. Porque muda a regra do edital, né? E tudo isso tem sido feito, secretário, com diálogo com esse... É um grupo, eles formaram uma comissão, né? Uma comissão, você os recebeu, tem dialogado com eles? O tempo inteiro, eu sempre que me pedem... Ontem mesmo eu recebi representantes. Tem fotos aí, recebi já um outro momento, e eu não me nego em conversar. Inclusive, porque o diálogo ele é importante. Sim. Extremamente importante, eu converso com o sindicato, porque a gente precisa buscar um caminho. E para mim é interessante, eu sou servidor da casa, Sim. eu sou efetivo. E a educação é atividade fim. Ela é atividade fim. Então ela precisa de ter o professor efetivo. E aí tu imagina que eu fiz um concurso para 5.000, chamei 4.000, eu preciso desse outro restante. Secretário, o senhor consegue me dizer ou mensurar qual é o índice de servidores contratados hoje Na educação? É. Olha, vou dar um exemplo para você aqui, em sala de aula, na regência, ou professores contratados de uma forma geral. Certo. Nós temos em torno de 3.000 professores. Por que existe 3.000 professores? Porque cada vaga que é preenchida por um diretor de escola, que é um professor, um vice-diretor, alguém que está de licença para aprimoramento profissional, um mestrado, um doutorado, alguém que está com uma licença médica, precisa ser preenchida por um contrato. Eu não posso colocar um efetivo nesse lugar. Aí, quando tu coloca, eu tenho 500 escolas, eu tenho 500 diretores, que eu tenho em torno de 400 vice-diretores. Aí eu já coloquei quase 1.000 pessoas aí, né, Maju? Então, assim, sempre vai ter o professor contratado. Porque tem esses cargos de liderança que são ocupados temporariamente por um professor. Entendi. E quando ele retornar para a atividade dele, para as aulas dele, tem que ter o espaço dele. Como é que ele vai dar aula? Entendi. Então, sempre vai ter... Nós temos hoje 3.000 professores contratados. E desses aí, tem uma parte que é contrato para cumprir essa necessidade, e uma outra parte que é onde não existiu ninguém aprovado, que a gente aguarda a redistribuição. Muito bem. Secretário, eu conversei com alguns educadores, algumas pessoas de alguns sindicatos, e eles me trouxeram uma questão que eu queria que o senhor comentasse. Que há interesse da parte deles, parece que isso já foi passado também para a SEDUC, numa possibilidade, isso seria dentro do PCCS, se não me engano, de um vale alimentação específico para a educação. Isso é possível? Qual o posicionamento da SEDUC sobre isso? Olha, é uma discussão assim, que todo mundo fala, e muitos estados, alguns estados têm, porque é uma forma de complementar o salário. Certo. Então, tem estados que dá gratificação, que te dá vale isso, vale aquilo, vale transporte, que é para complementar teu salário, mas que não vai para a aposentadoria, que é um ponto pontual ali. Hoje, nós temos na educação em torno de 24.000 servidores, 23.000 servidores. O que o Estado do Tocantins oferta? Isonomia. Quem ganha abaixo de 2 salários mínimos ou até 2 salários mínimos, ganha R$300. Não é para todos? É para todos. No caso da educação, pouco. Mas a educação tem o pessoal da limpeza, da educação. Serviços gerais. Serviços gerais. Esse pessoal tem. E aí, de repente, será que é só o professor que está na escola? Então, eu tenho um administrativo.
É. Então, não é só os 8.000 professores. Eu tenho o administrativo da escola. Eu tenho as outras funções. E tem as outras áreas da gestão do governo estadual. Então, todo mundo deveria ter. O governo, ele tem uma isonomia. Quem ganha abaixo de 3.000. Quem ganha acima de 3.000 não tem. Com exceção da Polícia Militar, que ganha também R$ 300, se não me engano, que não teve aquela mudança para os 800, ganha os R$ 300, mas as outras categorias nenhuma tem. E um outro ponto, alimentação é assistencial. A assistencial é da fonte do governo do Estado, do Tesouro. Então, não é o dinheiro da educação. Não faz parte dos 25%. É um outro orçamento. E aí, eu tenho que pedir lá no Palácio. Eu tenho que pedir lá no comitê gestor. E aí, o que eles me alegam? Peraí, Fábio, a gente tem que dar para todos. Entendi. Claramente, boa. Bom, foi bom você se posicionar sobre isso. Secretário, a gente, quando fala em educação, falamos sobre servidores. Agora vamos falar sobre estrutura. A estrutura física importa. E a gente sabe que, há tempos atrás, no Tocantins, a gente mesmo na Gazeta, nós recebíamos assim, relatos, imagens de estruturas escolares horríveis, caindo, principalmente na zona rural, instituições do Estado. Hoje, como é que estão essa questão das obras da educação e esse panorama de melhoria de estrutura física nos municípios? É real? Maju, nós já reformamos, ou ampliamos, ou inauguramos mais de 270 escolas. São 500 ao todo? São 500. Só que aí vem aquele choque de realidade. Eu estou vivendo esse. Esse ano eu estou inaugurando agora mais, se eu não me engano, 24 escolas. Nossa. E lançando mais 31 grandes obras. E aí veio o choque de realidade. Peraí. Aquelas escolas que eu comecei há 3 anos atrás, algumas já estão precisando de uma mão de tinta. E eu nem cheguei nas 300. Porque eu tenho 500. E aí, o que vai acontecer agora no estado do Tocantins? Sim. Um pacote de higienização. O que esse pacote compreende, Maju? É um cabeamento que ele vem específico para o ar-condicionado. Então, eu não vou mexer com a rede elétrica das escolas. Porque quando você abre uma reforma, tu vê que todo tipo de coisa acontece. Então, vai ter um cabeamento específico, uma rede específica para o ar-condicionado. Ar-condicionado, uma pintura em todas as escolas e a reforma do banheiro. Para todas. É obra toda semana. Toda semana nós temos, até meados do ano que vem. Obra toda semana. Você vai me ver muito de capacete. Porque vai ser obra toda semana. Com investimento entre de 400 a 800 mil por escola, jogo rápido. Por quê? Porque a gente percebe que precisa avançar. A questão da climatização, né? O Tocantins já é o segundo estado com a maior climatização das escolas do país. Nós queremos ser o primeiro esse ano. A Energisa, o governador Vanderlei, chamou a Energisa e ela compreendeu uma força-tarefa. A Energisa está disponibilizando em torno de 200 transformadores para as nossas escolas, porque não adianta você colocar o ar-condicionado se não tem transformador. E aí, quando você liga o ar, despenca tudo. Então, assim, é um trabalho conjunto com a Energisa. Está chegando as obras em todas as escolas. Já temos dezenas de escolas em obras. Então, esse ponto, Maju, vai ser um ponto assim que rápido para todos. Continua tendo as grandes estruturas, as grandes obras, mas pensando assim que nós temos que atender esse aluno de imediato. Então, tem isso. Nós estamos também lançando as escolas do futuro. Toda escola que a gente lança agora é uma escola do futuro. Porque é uma grande escola. Não trabalho mais com aquela escolinha. E o que muda? O que muda é a compreensão dos equipamentos. Vou te dar um exemplo. Tu chega numa cidade que talvez tem 2 ou 3 escolas, e uma tem 100 alunos, outra tem 150, outra tem 300. Então, eu tenho 3 escolas que, às vezes, não tem quadra coberta, não tem auditório, não tem refeitório, não tem as estruturas. Aí, agora vai chegar uma grande escola que cabe de 800 a 1.500 alunos. Porque ela tem todos os equipamentos, desde a piscina ao auditório, ao laboratório. E aí o aluno vai poder ficar em tempo integral. Esse é um outro grande desafio. Porque para o aluno ficar entre 7 e 9 horas, a estrutura tem que ser boa, Maju. Tem que ser boa, é verdade. Tem que dar condições para o professor e para aquele aluno. Então, as pequenas escolas vão migrar para grandes escolas. Porque é uma forma de otimizar. Porque você imagina, você vai construir 500 auditórios? Não tem como construir 500 auditórios. 500 piscinas. Então, você vai ter que fazer isso. Então, nós vamos lançar mais 24 grandes escolas. Agora estamos lançando, que é para já iniciar as obras, porque é algo que se projeta. São obras de 1 ano, 2 anos. A obra de Luzimangues mesmo, que a gente lançou agora, em janeiro desse ano,
ela é só de um ano, é uma escola do futuro. Sim. Só de um ano. Vai uma estrutura grande, né? Por quê, Marju? Porque eu tenho 12 ônibus hoje, tá passando todo dia na ponte de Luzimangues. Se eu não socorrer urgente de Luzimangues, o ano que vem é 20 ônibus. Como é que tu tem 20 ônibus passando 7 da manhã naquela ponte? E o trânsito já está caótico. Então é uma obra de 12 meses. Estamos lançando escola em Lagoa da Confusão, em Gurupi, o CAIC, que a gente acabou de estar com a empresa, nós vamos até lançar ela, porque a gente lançou o convênio com a Caixa e já agora é da ordem de serviço, a empresa está lá. Eu mais o governador vamos lá fazer um vídeo ainda para mostrar para a região sul ali que o CAIC está sendo refeito. É uma escola do futuro. Entendi. Essas grandes estruturas. Secretário, nós recebemos na nossa redação diariamente muitas demandas de um assunto que não é só do Estado. Envolve, por vezes, às vezes, muitos municípios, mas é também sobre o Estado. Transporte escolar. O que está acontecendo? Qual que é o panorama geral hoje desses desafios, das dificuldades para melhorar o transporte escolar? Olha só, é macro. Estado do Tocantins, nós temos aí parceria com mais de 120 municípios que nós compartilhamos o transporte. São mais de 120, se não me engano, 125. Certo. Que a gente compartilha. Se não me engano, é 14 ou é 15 que não compartilha. É aquele município que a prefeitura transporta o aluno dele e o Estado transporta ali do lado. É algo assim até estranho de acontecer. Mas, infelizmente, tem alguns lugares que é assim. E esse ano, nós buscamos o ajuste de proximidade. Então, avançamos em muitas cidades. Em Gurupi mesmo, agora está terminando o processo licitatório, a prefeitura vai assumir. Em Pedro Afonso, a prefeitura assumiu. Em Arraias, a prefeitura assumiu. Em Paraná, em grandes municípios, as prefeituras estão assumindo o transporte porque é mais próximo para ela. Tu imagina que eu, secretaria estadual, tenho condição de conferir se a rota foi ou se não foi? O tamanho que é o Estado, mas para o município é mais próximo, dele estar ali cobrando a qualidade do transporte e tal. Em Araguaína é um ponto diferente. Lá é transporte urbano. São quase 4.000 estudantes urbanos sendo transportados. E a gente conversou isso com a prefeitura. O sistema de transporte urbano de Araguaína é 1.000 e poucas pessoas. Então eu falei, olha, vamos buscar uma parceria, porque o ônibus que sai cedo para levar a criança para a escola, fica lá até 2 horas, ou até meio-dia, ou até 5 horas, esperando para voltar. Fica uma carga ociosa, esse ônibus fica parado. E se é na área urbana, é uma camada social, é mobilidade urbana. Sim. Então, para mim, é muito mais interessante apoiar a prefeitura e falar assim, vamos fortalecer seu transporte urbano, porque você vai poder levar o meu aluno e voltar, e esse aluno que está morando no setor mais afastado, ele só é o aluno que mora lá, ou é o pai, é a mãe, é o tio, e ele não tem que vir para o centro? Eu entendi. Secretário, na sua visão, há um déficit muito grande de veículos? Por que a gente ainda vê tantos ônibus escolares caindo aos pedaços? Eu fico até angustiado quando recebo. O Ministério Público faz vistoria em alguns municípios. Por que ainda temos tantos ônibus caindo aos pedaços? Falta muito? É uma demanda grande de novos veículos? Olha, porque é muito caro um veículo, né? Um veículo é a partir de 400 mil, né? Então, assim, tem um valor investido muito grande. A necessidade das terceirizações, os municípios estão buscando estradas rurais, estrada de chão, quebra muito. Então, tem muita dificuldade. Mas, assim, Maju, é um desafio. O Estado, nós, quando assumimos, eu reajustei a parcela do transporte escolar. Nós já temos um projeto para um novo reajuste do transporte escolar, porque nós sabemos o quanto é importante conservar as prefeituras como grandes parceiros. E esse ano, foram mais de 10 prefeituras novas que se tornaram parceiras do Estado. Por mais que teve aquele momento, aquele zum, mas foram pontos isolados e que a nossa parceria aumentou. Né? O transporte com os municípios aumentou, que é o mais viável. Eu prefiro muito mais passar o recurso para a prefeitura e a prefeitura administrar, porque ela administra ali dentro do seu município, olhando a qualidade do ônibus, olhando tudo isso. Muito melhor que o Estado, porque o Estado é muito grande. Entendi. Agora a gente vai pausar um pouquinho a falta de educação, vamos falar um pouco de política. Até porque você é um ser político, né, ex-prefeito. Inclusive, eu estava pesquisando aqui que o Ulisses, que é o atual prefeito lá de Palmeirópolis, ele era seu adversário, mas foi apoiado por você. Aí o povo não entendeu muito na campanha, o pessoal ficou sem entender. Como é que foi essa jornada de adversário a prefeito apoiado por você? Olha, eu venho da Câmara, eu fui vereador 2 mandatos, né? Eu fui vereador. No primeiro mandato meu, o pai do Ulisses era prefeito. Ah. E meu pai foi vice.
Então, dali tinha uma união. Certo. E eu, líder do prefeito. E a reeleição minha também foi com o mesmo grupo político. E houve uma separação política sobre a sucessão. Eu me colocava como um possível sucessor. E o prefeito, à época, não me via como sucessor. E aí, que era o pai do Ulisses. Ah, tá. E aí, a gente distanciou politicamente. Ele foi ter o candidato dele e eu fui ser candidato. E eu fui candidato, Maju, com uma meninada. Eu era o mais experiente do turno. Eu tinha 34 anos como candidato a prefeito. Meu pai é um ex-prefeito, mas meu pai já estava com 70 anos. E ele não queria estar ali participando ativamente do processo. Falou, Fábio, eu te ajudo, mas aqui no meu cantinho. Então, eu fui com um time de meninos e vamos vencer as eleições, vamos motivar, vamos mexer com os corações das pessoas. Minha campanha foi na bicicleta. Então, assim, como não tinha aquela força política de ex-prefeitos, de empresários, eu tinha os meninos. Então, se você vê as histórias que tem da minha campanha, da primeira campanha, tu vê que eu era o rei da pedalada. A gente não, na motocada a gente não ia, nem de carro, nem como é que é o nome? Na passeada de carro. Mas nós íamos na bicicleta. Então, a gente foi mexendo muito com o emocional e vencemos as eleições desse formato. Então, contra um grupo que, de uma certa forma, a gente distanciou, porque eu acreditei que eu fiz tanto pelo grupo que eu poderia ser um sucessor ali natural. E aí houve esse distanciamento político, né? Espaço, mas sempre muito respeitoso. E aí eu venci esse grupo, depois eu venci o Ulisses, na minha reeleição eu venci o Ulisses. Depois o meu candidato, que era o meu secretário de educação, venceu o Ulisses. Caramba. E aí o Ulisses falou assim, vamos estar juntos, tal. E pediu muito que alguém da minha família fosse candidato. E queria que minha esposa ela é muito melhor do que eu. Ela tem muito mais força do que eu, Maju. E aí eu falei, não, a minha esposa, eu e ela aqui estamos morando em Palmas, tenho 2 filhos adolescentes, de jeito nenhum. Vou ficar aqui, nossa família não vai separar por causa de política. E aí, você tem um irmão, que é esse agrônomo. Fui nele, falei, Matheus, tu quer ser candidato? Eu não. E minha mãe não, minha mãe com a mãozinha dela assim, tô pronta. E lá de casa é mais política Que minha legal. mãe. E ela tá com quantos anos também? 70 anos. Fica aqui entre nós. Minha mãe é jovem demais. Minha mãe é aquela pessoa assim, ativa, firme, sabe? Quem conhece a minha mãe vê a força que ela é. A política da minha casa é minha mãe. Que Ela falou bom. assim, ó, pedi voto pra você a vida inteira. Ajudei a eleger você, eleger seu pai, e agora sou eu. Né? Aí nós juntamos e entrei na campanha, fui ajudar o Ulisses, deu certo, né? Uma campanha, sempre difícil as campanhas, a gente respeita todos os adversários, mas eu até gravei um vídeo com o Ulisses agora no aniversário, mas ele dá muito certo, sabe? Nós temos muita química, por mais que a gente for adversário, a gente sempre se respeitou e eu torço demais por ele, estou ajudando tudo que eu posso, estou feliz da vida que o meu prefeito do Palmeirópolis é um espetáculo. Agora me diz aqui, me conte. A pergunta que não quer calar. O professor, ex-vereador, ex-prefeito, agora secretário, quer mesmo virar deputado federal? Mas, Ju, é um desafio, viu? Eu mesmo, assim, é uma questão familiar que ainda está em discussão dentro de casa. Né? Tem muitas pessoas que querem que eu seja candidato. Tem um conjunto de pessoas que ficam o tempo inteiro. Para começar, tem que ter as chapas, né? Então, tem um grupo de pessoas que querem essa candidatura, mas é algo que ainda tem que ser muito trabalhado, muito pensado. Acredito que a experiência que eu tenho pode contribuir para o Brasil, numa caminhada, a experiência de educação. Se você for olhar hoje na Câmara Federal, você não vê servidor público, eu falo assim, representante do Estado do Tocantins, ou um professor. Então, tem espaço. É uma categoria que precisa ser representada. Nós somos a maior categoria do Estado. E nós não temos representante da rede estadual. Né? Da rede estadual, assim, nesse cenário de uma candidatura federal. Nós temos o deputado Marcos Marcelo, que é um deputado estadual, professor. Mas tem esse olhar, mas eu estou aí para somar com o governador Wanderlei. Eu sou tão grato ao Wanderlei que, se colocar para mim bater palma, eu vou bater palma. Se é para mexer com cadeira, eu vou mexer com as cadeiras. Se é para mexer com coordenação, eu vou ser coordenador. Se for para ser candidato, eu estou à disposição do governador Wanderlei. Eu sempre coloco que quem vai escolher, Fábio, tu vai ser candidato a isso ou aquilo,
é o governador Wanderlei, e se for necessário, estou à disposição. Lógico que eu ainda tenho que consultar a minha família de uma forma ainda mais concreta, porque só está no zum, 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 sabe, Maju? Mas o que que você já conversou com o governador sobre isso? O que que ele te disse? Alguma recomendação? Ele deu alguma sinalização clara? O governador quer eleger esses secretários, ele quer eleger o time dele, porque o governador ele está saindo da gestão, é natural. Ele eleger pessoas próximas, principalmente pela força do Wanderlei. Então, o Wanderlei, a força que ele tem um time hoje que é muito próximo dele, de secretários, de pessoas, ou de alguns deputados de mandato, que são próximos. Então, é natural ele torcer para isso. Né? E, assim, eu sempre coloquei muita disposição. Eu coordenei a campanha do governador em 2022. Sim. Né? E essa campanha de Palmas mesmo aqui, eu fui um dos articuladores do partido da capital, na montagem da chapa de vereadores da capital. Então, estava eu, o Iderval, o Léo Barbosa, ali uma discussão interna com o governador Wanderlei. Então, eu tenho uma proximidade muito grande política, que é o que me facilita também ser secretário. Porque eu aproveito muito disso, sabe, Maju? Porque não adianta você ser o melhor técnico, o melhor secretário, se você não tiver força política. E aí, quando eu tenho essa proximidade com o governador, aí eu tenho mais força política. Aí você consegue fazer as mudanças. Você é um dos braços direitos aí do governador na gestão, mas a gente sabe da sua proximidade, você acabou de dizer, política também. Como é que você tem avaliado o papel e o protagonismo do governador para a formação do cenário de 2026, Fábio? Olha, o governador Wanderlei é aquela pessoa assim que deixa todo mundo trabalhar, caminhar, fazer a sua parte. Ele é o maior líder aí que eu vejo. Nós temos Siqueira Campos, mas hoje nós temos o governador Wanderlei. Ele é um governador acessível, que todos gostam, todo mundo quer estar próximo. Você pode ver que na eleição de 2024, agora de prefeito, esses prefeitos das grandes cidades aí, todos eles tiveram muito desejo de estar próximo do governador e tinha questões políticas partidárias. Então, assim, naquele momento, todo mundo sempre se respeitou muito. Então, um líder que atrai, ele tem um imã, o Wanderlei tem um imã, ele tem estrela. E isso é muito bacana. Agora, quando você está chegando no final de gestão, precisa dar uma sentada e falar assim, vamos organizar a sucessão. E eu acredito que o governador tem todas as condições de fazer uma sucessão muito tranquila, porque a base dele hoje é a base mais forte do Estado. Praticamente ele não tem oposição, a oposição é pequena. Então, assim, o governador Wanderlei tem muita força, articulando bem com essa base, com os partidos da base, a gente vai ser sucesso. Você falou que a oposição é pequena. Como é que você, enquanto secretário, ente do governo, analisa as posturas dos entes de oposição hoje? Eu falo assim, oposição pequena é porque na representatividade, porque de declarar, né? Porque hoje você tem grupos políticos que desejam sucessão, Sim. mas que não são opositores, de jeito nenhum. Todo mundo quer o apoio do governador Wanderlei. Então, assim, eu vejo esse movimento em torno do governador muito ainda favorável para ele conduzir esse processo. Então, ele tem tudo para conduzir, porque ele senta à mesa. Ele tem essa base dele ampla, que é, se você pegar os grandes partidos do Tocantins, é a base do governador Wanderlei. Todos os grandes partidos do Tocantins, que tem no parlamento, no Congresso, é a base do governador, é a base que compõe essa vitória dele de 2022. Então, ainda assim, eu vejo muita tranquilidade para conduzir. Lógico que tem que parar para sentar, né? Tem que conversar. E o governador é muito habilidoso, ele sabe o quanto é importante esse momento. E eu acredito, Maju, que ele está esperando o momento certo. O momento certo para poder falar assim, vem cá, gente, vamos sentar e vamos construir aqui uma sucessão sadia e boa. É isso. Você, como secretário da Educação, que está comandando a pasta tão importante, Fabinho, para você, qual vai ser o legado do governo Wanderlei, com você no comando da educação, o legado para a educação do Tocantins? Olha, vai ter um legado do servidor efetivo. Isso é fundamental, sabe? A essência do serviço público é a continuidade. Então, tem esse legado do servidor efetivo, tem essa nova escola, que é uma escola dinâmica, uma escola que ela é viva, que o ensino tem que ser mais vivo, tem que ser tecnológico, tem que ter equidade. Essa nova escola, eu venho despertando muito isso, que não existe aquela sala de aula nuca, que um fica olhando para a nuca do outro, para a nuca do outro. Não é isso.
A sala de aula hoje, o espaço do aprendizado hoje, tem que ser um espaço moderno, atrativo, porque o nosso aluno, ele é um aluno digital, ele é um aluno novo. Então, de legado, a gente vai deixar um servidor efetivo e esse despertar na rede que nós precisamos compreender que os nossos alunos mudaram, que os nossos alunos hoje são alunos diferentes diante da pandemia, que ele é um aluno que ele é mais sedento por tecnologia, por novas formas de aprender, e nós estamos formando professores para isso. Nós estamos trabalhando muito. Então, eu acredito, Maju, que essa força toda que a Seduc é no Tocantins hoje, porque ela tem essa conexão com o que é necessário. O que o nosso aluno precisa saber no século XXI? Qual que é essa competência que ele precisa desenvolver? E é isso fica de legado, porque é uma semente que foi plantada nessa gestão, com servidores que vão ficar aí por mais... que acabou de chegar, os nossos novos professores têm 1 ano, então tu imagina quanto tempo que vai ter, e isso vai ter com muita força. Eu estou vindo agora de uma reunião com a Google, então a Google é minha grande parceira no estado, a tecnologia, Chromebooks, internet. As nossas escolas têm a participação da Huawei, que é a maior gigante de telecomunicações que tem de internet. Então, trabalha conosco aqui. Então, nós temos hoje muita força dentro do ambiente escolar, muito investimento, um resgate do investimento. E eu vejo assim, que esse olhar para esse novo aluno, com esse servidor, que ele é um servidor do aluno. Que o professor ele tem que ser aquele que coloca o aluno como protagonista. Então, eu acho que isso vai ficar. Eu acho que eu cobro tanto isso, eu peço tanto isso, a gente trabalha tanto em torno disso, que eu acredito que o legado é esse. É o aluno como centro da educação. Qual a projeção da Seduc, secretário, já caminhando para o final da nossa entrevista, para melhorar índice de alfabetização, IDEB, todos esses grandes índices que medem o avanço da educação de um estado? Podemos sonhar com o Tocantins disparando aí nesses índices importantes? Vamos disparar, Maju. Nós lançamos o IDEB 2030, porque é algo que se você planejando. Certo. Então, todos os anos você vai avançando. Nós criamos o SAETO, que é o Sistema de Avaliação Tocantinense, que alguns estados têm. Então, o Tocantins tem um SAETO. Eu sei a educação de qualquer cidade, de qualquer escola municipal e as escolas estaduais. E nisso nós temos todo um investimento. Então, o aluno da rede, do território, aí qual é o território? Nós temos investimento em material didático. Então, os nossos alunos do território, estado e município, recebem material didático, formação para professores, tudo isso voltado para uma projeção de metas. Nós vamos lançar agora, na próxima semana, Maju, a meta de cada escola estadual até 2030. Olha só. Aí você tem a projeção, quanto você tem que crescer a cada ano para chegar com uma referência no Brasil. Então, é um trabalho que está muito embasado, muito consistente. O Tocantins, esse ano, vai ter avaliação nacional, o ano que vem o resultado vai ser surpreendente. Porque o trabalho que está sendo feito nesses 3 anos, ele é para ser uma liderança no Brasil. Nós somos selo ouro em educação no Brasil. Nós somos o estado que mais avançou em alfabetização no Brasil. Então, olha, nós vamos avançar demais. E, lógico, isso tudo para um grupo de professores, servidores, que estão todo mundo trabalhando muito. Tomara. O que o secretário Fabinho usa no dia a dia ali nos seus desafios dos aprendizados do seu Dorival? Meu pai é aquele cara firme, sabe? Meu pai, quem conhece meu pai é firme. Ele é assim, eu tenho hora que eu já fico já buscando um jeito. Eu sou a mistura do meu pai com a minha mãe. Então, eu tenho muito daquela... Falei, vamos seguir esse projeto aqui, mas eu tenho o jeito da minha mãe também, que é um jeito mais suave, de tentar contornar e de ser resiliente. Certo. Então, meu pai, ele é minha inspiração. Meu pai, você imagina uma pessoa que foi político, que teve mandatos e que está lá, que ninguém questiona, que todo mundo fala muito bem dele. Mora na roça, na chácara. Mora na roça, que vai para a cidade toda. Anda a cavalo com 85 anos. Custoso. Eu falo para ele, não fazer isso. Mas, assim, tem esse ponto dessa firmeza, de ser coerente, né? Da forma que eu sou no trabalho, eu sou na minha casa, eu sou nos negócios, eu sou em tudo. É o mesmo formato. Você tem que ter essa mesma postura, né? De ser certo, ser direto e, lógico, sempre com carinho, sempre buscando ali uma forma melhor de dizer.
Por mais que às vezes no trabalho você é firme, mas você precisa também compreender que nós somos todos seres humanos, né? Certo. Você falou que ainda depende do governador, explicou claramente, mas a sua vontade pessoal, aí dentro, bate um coração que sonha em representar o Tocantins em termos em níveis federais? Mas, Ju, você imagina, um filho de professora, professor do interior, ser secretário de Estado já está no lucro. É. Né? Já estou no lucro aí que eu falo para Deus todo dia, Senhor, obrigado. O trabalho é árduo, é difícil, mas estou no lucro. E assim, lógico, inspira pessoas. Você poder e falar assim, olha, quero fazer isso. Principalmente com a experiência que eu tenho de legislativo e de executivo. Né? Porque é uma experiência que eu acho que soma muito. Sim. Né? Lógico que se eu tivesse, Deus me permitir, né? Primeiro é Deus, me permitir uma possibilidade dessa. Você tem esse sonho, sim. Aí me segura, viu? Muito bem, secretário, muito obrigada pela entrevista. A gente tem muitos assuntos da educação para falar, porque a educação assim, é múltipla, tem muitos assuntos, mas a gente está acompanhando diariamente na Gazeta aí os programas, as ações, as capacitações oferecidas, né? Também a dinamicidade da educação nas bases, educação quilombola, educação indígena. A gente sabe que é todo, né? Que o cenário é grande. Desejamos sucesso para você, para toda a sua equipe. Mando um abraço para todos os trabalhadores da educação do Estado do Tocantins, agradecer a audiência de vocês. Estamos aqui trabalhando na linha de frente do jornalismo para apurar, para checar e para trazer as indignações e as conquistas também. Temos muitas conquistas também, né? Temos a parte dos jogos mesmo, a gente recebe muita matéria de tantos alunos que estão crescendo, Olimpíada. Então, assim, é um processo de desenvolvimento que o Tocantins está indo e que a gente torce para que chegue a todos, que seja por todos e que o Estado se desenvolva. Mais uma vez, Fabinho, muito obrigada. Você que me acompanhou, obrigada pela sua audiência. Eu faço isso aqui por amor, adoro isso aqui. Pautar o Tocantins é o que me move. Um abraço para vocês, até a próxima!